dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. Ó Jesus, que amais as almas pelo vosso coração, dai que todos com proveito frequentemos a missão. Dai que todos com proveito frequentemos a missão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos a missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. É favor de vossa graça, de nossa alma salvação. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos a missão. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos, somos peregrinos da esperança. Vivamos em comunidade de esperança em esperança e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. E na força do Espírito do Senhor nosso Deus, na proteção da Santíssima Virgem Maria, trabalhando na causa da salvação de toda a humanidade. Que tudo seja renovado. Eis que faço novas todas as coisas. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível.
Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, a pedagogia fundamental é viver sem nada antepor ao amor de Cristo, buscar verdadeiramente a Deus, permanecer em Deus, estar em Deus, e juntos, em unidade, em fraternidade, chegar sempre mais à perfeição em Deus. Buscar a misericórdia de Deus e viver a misericórdia de Deus. Buscar a sabedoria de Deus e viver a sabedoria de Deus, como comenta São Bernardo Abade. Ó sabedoria tão imensa! Como faço para alcançar a vossa sabedoria? Como comenta Santo Agostinho. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, conversando com os seus discípulos, depois, como nós vimos ontem, Jesus pedindo para alguém vender tudo, doar aos pobres e o seguir. A lógica é viver o desapego das coisas materiais, buscar verdadeiramente a Deus e ajudar o próximo com todo o amor, com ter amor e caridade, estar semeando justiça, amor e caridade. E ontem, Jesus, vendo o apego das pessoas às coisas materiais, e Jesus só pediu para vender e doar aos pobres. E olhar os necessitados, olhar as pessoas que precisam. Que vivemos em comunidade na sociedade. Precisamos estar ajudando o próximo. Ajudando o próximo. E por isso Jesus, vendo o apego das pessoas às riquezas materiais, a mão fechada, que não ajuda o próximo, hoje Jesus só comenta aos seus discípulos que dificilmente um rico entrará nos céus, dificilmente um rico terá o nome no livro da vida, viverá eternamente em Cristo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E por que, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Porque as pessoas que têm mais coisas materiais vivem o apego.
quanto mais tem, mais quer, mais quer, mais quer, e não ajuda o próximo. E hoje, Jesus está chamando todos à conversão, a se converter e ajudar o próximo. Nesta metáfora que Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Que agulha é essa, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? É a agulhinha de costurar roupa? Não. Esse buraco de uma agulha que está narrado no Santo Evangelho, nesta metáfora, era um túnel que existia no Egito, muito grande, na antiguidade no Egito. E Jesus fala, era mais fácil um camelo, que o camelo era os animais típicos do Egito, passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Era um buraco um túnel hoje, em nosso cotidiano, um túnel muito grande. Esse que é o buraco de uma agulha. Dificilmente o camelo iria passar ali. Mas o que para o ser humano é impossível, para Deus tudo é possível. A lógica nesta perícope, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é que Deus está chamando todos à conversão, a se converter, está progredindo sempre mais e mais a Ele e vivendo sem nada antepor ao vosso amor e ajudando o próximo em todas as necessidades. Os discípulos ficaram espantados e perguntaram ao Senhor, então quem é que pode ser salvo? Jesus olhou neles com o olho e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus falou em sua humanidade, mas aqui respondendo aos seus discípulos, para Deus tudo é possível, responde em sua divindade. Ele é o Deus Salvador. E depois, Pedro só pergunta ao Senhor, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Pedro sempre o mais preocupado. Em todas as partes no Santo Evangelho, seja nos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, ou seja na literatura joanina no Evangelho segundo João, Pedro sempre é o mais preocupado. Pedro sempre um dos discípulos que mais o falava. E por isso ele só pergunta, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber em troca? E Jesus só pede, quem tiver deixado tudo, é viver o desapego. Quem estiver vivendo o desapego das coisas do mundo e estar buscando verdadeiramente a Deus, receberá 100 vezes mais e terá a vida eterna. E aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus fala, quem tiver deixado pai, mãe, filhos, campo, por causa de mim, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. Por que está falando tiver deixado pai, mãe, filhos? Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, é estar juntos, em família, anunciando o Evangelho, buscando verdadeiramente a Deus, vivendo sem nada antepor ao vosso amor. Assim tem a vida eterna. Que todos os seres humanos sejam humildes. E assim, em nosso cotidiano, quem são os primeiros, logo serão os últimos. E quem são os últimos, logo serão os primeiros. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quem
busca verdadeiramente a Deus, vive a humildade, tem toda a riqueza, tem toda a opulência, tem toda a prosperidade, e logo vai encontrar o que quer, que quem bate, a porta se abrirá. Que todos os seres humanos busquem verdadeiramente a Deus e estejam progredindo sempre mais e mais a Deus e subindo na escada dos graus da humildade. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos estejam progredindo sempre mais e mais a Deus, fazendo a vontade de Deus e na vossa proteção, chegando sempre mais à perfeição, ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, ó Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor